É maravilhosa. Leia, você já está aqui em evidência para todas as mulheres te verem. Né? Leia é uma amiga Olá! de longas datas, né, Leia? Muitos e muitos anos. Muito tempo, é. Né? Leia é esposa de pastor também, ela é psicóloga, é mãe, né? E quando a gente pensou em nomes, Leia, para trazer, para conversar aqui com as mulheres, eu fui resgatar as minhas amigas que estão aí se destacando, fazendo um trabalho sensacional na área da psicologia, para falar das mulheres aqui do nosso distrito. E o seu nome foi um dos que eu anotei lá, né? Então, essas são as mulheres. Tem homens também aqui, tá? Que eles estão reclamando que a gente só fala das mulheres, mas tem homens também aqui presentes. Eles são muito bem-vindos, né? E são as mulheres do distrito de Siqueira Campos, aqui em Aracaju. Mas nós recebemos todo mundo que chega. Então, tem gente de Salvador, tem gente do interior da Bahia, tem semana que tem gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Então, assim, você vai ter gente aqui de tudo quanto é canto, tá? E o que importa é que nós estamos aqui para ouvir o que Deus falou para você e você vai falar para a gente, tá certo? Seja Sim, bem-vinda. sim. Nós estamos Obrigada. aqui felizes por recebê-la e agora os momentos que se seguem são seus. É tão bom estar aqui com vocês, sabe? Eu agradeço muito a Deus. Caterine realmente é uma amiga de longas datas, né? Ela não tinha filho ainda quando nós nos conhecemos. Minha moça já está com E 14 anos. olha E os só, seus já casaram? já eu tenho Rebeca, que está com 29 anos, e Matheus, com 26. Olha aí. E esse lado da maternidade eu realmente amo. Eu espero que minha cadelinha não atrapalhe muito a nossa fala. De vez em quando ela vai dar uma latida aqui, mas é muito bom ver vocês. Quando eu entrei, eu fui passando aqui para ver os rostos de vocês e eu vi tanta mulher bonita, né? Graças a Deus que o povo de Deus é assim, muito lindo, apresentam a expressão Obrigada pela de parte que me que, toca. de que o Espírito Santo realmente habita em nossa vida, sabe? E é dele que nós realmente precisamos muito. Eu vou falar sobre esse tema, que é o tema da culpa, que é uma das questões que gera várias patologias e que é uma das causas da ansiedade, uma das causas do pânico e de outras patologias mais, sabe? E nós não podemos desconsiderar uma questão que é pouco falada, na verdade. Por isso foi muito bom esse tema vir incluído, né, nesse programa, para que nós possamos falar sobre isso, entender um pouco. Eu recebo várias pessoas na clínica e, na maioria das vezes, eu vou descobrindo que uma das causas do adoecimento ou de alguns comportamentos disfuncionais está justamente no sentimento de culpa. E por que eu falo o sentimento de culpa como uma das causas? Eu gosto muito de falar sobre o ciclo da autossabotagem. E o sentimento de culpa, ele está lá, no ciclo da autossabotagem. E o que é, na verdade, sabotar? Sabotar é alterar alguma coisa, né? Sabotar é impedir algo. E nós, enquanto seres humanos, indivíduos, nós podemos impedir a nossa felicidade, nós podemos impedir a nossa cura. E o ciclo da autossabotagem, ele é composto por 4 sentimentos, né, emoções que nós sentimos e que caracteriza esse ciclo. E quando eu percebo que o paciente está dentro desse ciclo, aí as coisas ficam bem mais, as portas se abrem para que o tratamento possa fluir.
Quais são esses sentimentos, essas emoções, isso que está envolvido com esse ciclo? Primeiro é o medo. Então, quem apresenta essa culpa, e uma culpa maior, que é uma culpa persecutória, né? Em que a pessoa não consegue se livrar da culpa, ela está pensando, e o sentimento de culpa se apresenta, pensamentos intrusos, que caracteriza também lembranças de situações em que ela se sentiu ou se sente culpada. E então, o primeiro sentimento é o medo, né? A primeira emoção. Todo medo é medo de perder. Todo medo, não existe esse medo que não seja medo de perder alguma coisa ou alguém, né? Um objeto. Toda perda gera culpa e toda culpa gera raiva. Então, perceba que a culpa está diretamente associada ao ciclo da autossabotagem. Só para a gente dar uma introdução aqui, mas depois eu vou trazer isso de forma mais minuciosa. Mas eu quero começar essa noite abrindo a palavra de Deus. Eu quero que uma de vocês leiam o que está registrado lá no livro de Gênesis. Gênesis 3, de 8 a 13. Alguma de vocês vai ler esses versículos, por favor. Pode ler. Pode ler, Caterine. Estou tentando abrir aqui o meu microfone. Gênesis 3, Isso, de 3 a 8, do versículo 8 a 13. 8 a 13. Isso. Vamos abrir com a Ouvindo o palavra, homem né? e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Você percebe aí que existe uma projeção da culpa, ou seja, se tornou um emaranhado, né? Adão e Eva, eles se escondem, primeiro eles caem, depois eles se escondem. E por que eles se escondem? Eles se escondem porque existe uma lei que proibia aquele ato que eles cometeram. Então, o que é, na verdade, a culpa? A culpa é uma emoção moral de eleição em resposta ao fracasso ou à transgressão. Então, automaticamente, quando nós erramos, o que vem diretamente a nós é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele é totalmente negativo? Não. O sentimento de culpa é um alerta, é um protetor, assim como a raiva, assim como o medo, assim como as perdas. Todos os sentimentos, eles são protetores, mas quando eles chegam no nível maior, ou passam da média, eles se tornam agressores. E aí o indivíduo entra num estado em que ele se agride o outro, ele entra no mecanismo de defesa, tentando esconder a culpa, e quando a culpa ela entra nessa lógica de não se apresentar como ela realmente é, porque existem alguns passos que eu vou apresentar para vocês de como desconstruir essa culpa. E quando não há reconhecimento de que ela existe, ou quando há fuga dessa culpa, não vai haver um enfrentamento necessário para que haja essa libertação.
Adão e Eva, eles lançaram a culpa um para o outro. Em consequência disso, nós entendemos que ali se estabeleceu a primeira apresentação dessa emoção culpa. Foi quando Adão e Eva pecou e começou a apresentar esse comportamento de desvio de conduta, desvio da culpa, tentar apagar esse processo de transgressão, moral que Deus estabeleceu para eles, e automaticamente havia o sentimento de culpa. Por que o sentimento de culpa surge? Para que possamos resolver e acertar algo. Se isso não for feito, o sentimento de culpa ele vai se estendendo e ele automaticamente entra num processo de embotamento. E quando entra num processo de embotamento, existe um adoecimento maior que pode se estabelecer. Eu atendi um jovem durante 2 anos. A mãe dele havia morrido de câncer. Ele acompanhou a sua mãe no Rio de Janeiro durante o tempo que ela fez quimioterapia. E eu atendi esse rapaz. Ele já apresentava um nível de patologia maior. Hoje eu posso dizer que ele apresenta uma esquizofrenia, mas um dos tipos, né, que eu não vou colocar aqui, de esquizofrenia. E uma da argumentação dele é que ele havia esquecido toda a relação com a sua mãe. Ele havia, diante dos questionamentos de como era a relação com a mãe, ele esqueceu tudo da vida dele com essa mãe em relação antes a vida dele antes da morte da mãe. Ele esqueceu tudo. Ele não conseguia lembrar. Ele fazia o maior esforço, mas ele não conseguia lembrar. E eu percebi que, em um momento, ele disse que ele se sentia culpado pela morte da mãe. E eu questionei a ele: por que você se sente culpado? E ele disse: eu não pude fazer nada, eu não fiz nada. E é um nível de esquizofrenia que não é um rompimento total com a realidade. Então, ele tem convicção de algumas questões. E aí ele apresentou, nós trabalhamos para que ele pudesse ver o que ele fez pela sua mãe, o trajeto que ele caminhou com ela. Porque, na verdade, o que liberta o homem é a verdade. A palavra de Deus já nos diz, é a verdade que nos liberta. E quem é a verdade? Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade. E que verdade é essa? Por que a culpa ela é maximizada na mente do ser humano? Eu já trouxe aqui a definição de culpa, que dá um esclarecimento assim bem importante para você entender um pouco como as coisas funcionam dentro de você. E aí, outra parte dessa definição, agora uma definição psicológica, que nos diz assim: sentimento emocional que está intimamente relacionado ao remorso e ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões de conduta ou violou os padrões morais universais e tem responsabilidade significativa por essa violação. Mas quem nunca se sentiu culpado? Quem nunca cometeu uma transgressão? Existem adoecimento associado à culpa e está muito ligado à questão de que o indivíduo tem um nível de autocobrança muito maior. Aquelas pessoas que têm traços de personalidade,
que apresenta autocobrança elevada, pessoas que querem tudo para o seu tempo, pessoas que não admitem erros de si mesmo ou de outras pessoas. Inclusive, a culpa é uma das causas do nível de suicídio que nós podemos perceber diante da nossa sociedade. Então, nós precisamos nos proteger da culpa. Dentro do aspecto espiritual, até porque você não é um ser só emocional, você é um ser psicológico, você é um ser social e você é também um ser emocional, você é um ser espiritual. Então, biopsicossocial e espiritual. Então, são 4 dimensões humanas que precisam ser bem administradas e bem vividas. Um dos aspectos que impede o desmembramento da raiva, ou melhor, da culpa, é a raiva. Na culpa existe raiva? Lembra do ciclo da autossabotagem que eu coloquei no início? Na culpa existe raiva? Sim. A raiva é um dos sentimentos mais difíceis de ser reconhecido. As pessoas geralmente dizem: eu não sinto raiva. Se a pessoa fez algo contra mim, ali eu senti no momento, mas depois passou. E é difícil admitir a raiva, porque é algo aparentemente vergonhoso. Eu vou dizer que eu tenho raiva de alguém, quando, na verdade, a raiva está bem associada ao sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa ele gera medo, o sentimento de culpa ele gera raiva. Por que Adão e Eva fugiu de Deus? Eles fugiram de Deus porque eles estavam com medo. A Bíblia não diz, na primeira instância, que eles estavam se sentindo culpados, mas eles estavam com medo. Então, se eles estavam com medo, eles procuraram algum lugar para se esconder. Mas o medo deles era provocado pela culpa. Você percebe que, às vezes, você está sofrendo por uma situação que você provocou, mas que você não precisa levar para o resto da sua vida, que você precisa administrar, aprender a administrar os seus sentimentos, as suas emoções, a fim de resolver as questões que estão pendentes dentro de você. E eu imagino as consequências da culpa de Adão e Eva. Eu imagino Adão, um homem bravo, né? Porque depois do pecado as coisas eram bem avassaladoras. O inimigo ele estava trabalhando de forma assim terrível. A senhora White fala que no dilúvio o ser humano ele estava num nível de pecado tão elevado em que os animais sofriam, as crianças sofriam e, infelizmente, a consequência do pecado. Eu imagino o quanto Adão e Eva sofreu em relação à culpa. A senhora White diz que quando eles viram uma folha da árvore cair, eles sofreram como se fosse uma vida de uma pessoa, de um ser humano que estava ali indo embora. Eles conviveram com essa culpa por muito tempo, até eles entenderem o plano da redenção. Eles conviveram com esse medo, com essa ansiedade, e o ciclo da autossabotagem ele está envolvido com outros sentimentos e outras emoções. Entre os espaços da culpa, do medo, da raiva, existe ansiedade, existe angústia. É todo um emaranhado de sentimentos negativos que envolve justamente a culpa gera medo, que gera raiva, e assim sucessivamente. Mas qualquer um desses sentimentos, quando eles são desconstruídos, o que acontece? Acontece que todos os outros também vão sendo desconstruídos. E como é que isso pode acontecer? Primeiro, o que aconteceu com Adão e Eva? Quando Deus chegou-se para ele, informação
ou melhor, fez o questionamento a eles, né? Eles colocaram a culpa um no outro. Será que quando você aceita a culpa, fica muito mais fácil de administrar? Será? Será que quando nós aceitamos aquilo, mesmo que seja negativo, fica muito mais fácil de aceitar? A culpa, ela é desenvolvida onde? Nos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são norteadores das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são norteadores dos nossos comportamentos. E quando você percebe que alguém está no nível de depressão também, ali no meio daquele adoecimento, também existe um nível de culpa elevado. Será que essa culpa é real? Nem sempre a culpa que você carrega é uma culpa real. E aí eu trago uma reflexão sobre algumas relações, alguns relacionamentos da infância que ajudou a desenvolver essa culpa. Todo o adoecimento emocional tem origem na infância. Todo adoecimento emocional tem origem na infância. É lá atrás, é o feedback que recebemos das pessoas que têm valor em nossa vida, das pessoas do nosso afeto. Esse feedback que nós recebemos das pessoas, a forma como as pessoas colocam o senso moral para nós. Às vezes nós damos tanto valor a alguns sentimentos negativos e que às vezes não são tão negativos assim, mas temos o poder de maximizar e colocar o sentimento no nível de sofrimento, porque a dor ela é inevitável, mas o sofrimento nós podemos evitar. Não existe como não evitar o sofrimento. O sofrimento nós escolhemos. É aquele processo que entra no nível de lamentação, né? A culpa, ela desaparece quando o perdão entra. A culpa desaparece quando o perdão entra. Por isso que Adão e Eva, eles se libertaram da culpa depois que eles entenderam o plano da salvação, sabe? Quando eles entenderam, eles começaram a ver-se como pecadores, mas... Só um momentinho. Alguém ligou aqui para mim. Eles começaram a se ver como pecadores, mas pecadores que tinham a graça de Cristo que o cobria, que os livrava, que levava eles para um lugar melhor, que dava esperança, que os santificava e que eles reconheciam que, acima de tudo, existia o perdão. Então, o que vai desmoronar esse ciclo da autossabotagem, que a raiva está envolvida, é o perdão. Você tem acreditado que Deus tem te perdoado? Muitas pessoas também adoecem. Eu, inclusive, atualmente, tenho uma paciente que ela diz assim: eu vim para a terapia porque eu me sinto espiritualmente muito debilitada. Eu vim para a terapia porque eu não consigo mais ter conexão com Deus. Eu estou tão distante dele. E aí ela disse, e aí eu apresentei para ela o processo do protocolo do tratamento, né? As ferramentas que nós iríamos trabalhar, e eu fui descobrindo que não era, na verdade, essa questão da relação com Deus que estava gerando essa culpa maior, mas era a relação que ela não teve com o seu pai, a relação que ela não teve com a sua mãe, questões também de abusos que ela conviveu. Então, ela traz uma carga muito grande sobre si. Ela não consegue se perdoar. E quando Deus nos diz assim,
amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo, ele está colocando dentro de alguns parâmetros que nós devemos seguir. Nós não podemos amar o outro antes de amar a nós mesmos, senão isso não é amor, não tem como. Eu não tenho como amar outra pessoa se eu não aprendi a me amar. Então, automaticamente, quando existe uma autorrejeição, eu não vou acreditar no amor de Deus. Eu não vou ter como aceitar o perdão de Deus se eu não me perdoo. Eu não tenho como prolongar essa relação com Deus ou acreditar que Ele está ao meu lado se eu não me perdoo, se eu não me vejo como alguém leve de alma. E tudo isso, claro que Deus é quem faz. Ele coloca em nós tanto o querer como o realizar conforme a vontade dele. Mas é importante, dentro desse processo, o reconhecimento de onde realmente você está. O nível da culpa que você sente diz respeito também à sua história de vida. E você já parou para pensar quem é você? Você já parou para pensar onde você está e quais são os comportamentos que você apresenta que estão associados à sua história de vida e que se funde com alguns relacionamentos sociais do presente momento, já que a culpa está diretamente relacionada a esse relacionamento social. Na relação com o outro que eu vou desenvolver um nível de culpa, sabe? É na relação com o outro, é a forma como eu me vejo nesse relacionamento com o outro. E as relações sociais, principalmente na atualidade, elas estão comprometidas. Mas nós precisamos ver, principalmente, a nossa relação com Deus. Entendemos que a culpa, ela é uma emoção que está associada com a moral. A moral é um princípio divino, né? Os mandamentos de Deus, está ali a lei moral, a lei do Senhor. A moral é um princípio divino, diz respeito também à autoaceitação, ao desejo de estar consigo, com Deus e também com o outro. É importante pensar que a culpa gera algumas consequências. Por exemplo, o desfecho da culpa foi igual para Judas e para Pedro? Não. Judas, o que foi que aconteceu quando ele se sentiu culpado? Ele tirou a própria vida. O que Pedro fez quando ele se sentiu culpado? Pedro, ele se redimiu. Pedro, ele pediu perdão. Pedro, ele reconheceu o seu erro. Ele não reconheceu para desespero, não reconheceu para adoecimento, ele reconheceu para leveza de alma. Ele reconheceu para receber, pedir, confessar e receber o perdão de Deus. Se nós não aceitamos o perdão de Deus, não temos como nos libertar da culpa. E se nós não nos conhecemos, nós muitas vezes vamos ficar apegados a esses sentimentos, a essas emoções que são extremamente negativas. E o que a culpa faz? A culpa, ela adoece as emoções. A culpa adoece a nossa mente, a culpa projeta sentimentos negativos, a culpa distancia relacionamentos, o sentimento de culpa, ele impede que o indivíduo prossiga, coloca o indivíduo diretamente no ciclo da autossabotagem, que existe também procrastinação. O indivíduo começa a se olhar como alguém que não é digno de receber o que é de melhor, então ele vai contribuindo com a sua infelicidade, e ele contribui com a infelicidade de que forma? Alimentando culpa, alimentando medo, alimentando raiva, e essa culpa vai aumentando. E nós precisamos perceber a necessidade de sair desse ciclo.
Quando eu falo e trabalho a raiva com os meus pacientes, geralmente eu trago uma ilustração. A raiva, que está diretamente associada com o sentimento de culpa, o sentimento de culpa gera também a raiva. O que é, na verdade, que acontece? É como se você estivesse prendendo alguém dentro de você, carregando o peso de alguém dentro de você, e você não consegue levar esse peso por muito tempo. E esse peso vai te derrubar. O que você deve fazer com esse peso? Já que você prendeu o outro ou prendeu a si mesmo dentro de você. Quando você prende você mesmo dentro de si, é diante de uma situação negativa, diante de uma ótica negativa, de uma lógica negativa. E automaticamente isso vai adoecer você. Você não consegue caminhar com um peso desse tamanho. E aí, depois de muita reflexão, a pessoa decide. Ela precisa da chave para aquele que ela aprisiona, para que essa pessoa possa sair, claro que simbolicamente, né? Para que essa pessoa possa sair e ela consiga caminhar livremente e levemente. O que Deus nos promete diante da culpa, diante do sentimento de culpa? Quem é que coloca o sentimento de culpa alterado dentro de nós? É Satanás, o inimigo das almas. Ele coloca o sentimento de culpa alterado diante de nós, sabe? No ano de 2015 eu tive câncer de mama. E eu realmente quase morri, sabe? Quase morri. Em alguns momentos, algumas pessoas questionavam a mim sobre os meus hábitos de vida. E logo que eu recebi o diagnóstico, eu realmente deixei para trás muita coisa que eu me alimentava. E, de uma certa forma, eu comecei a sentir-me culpada pelo que eu já havia feito. Não apenas o que comia, sabe? Mas algumas decisões que eu tomava que me fazia sentir culpada. Como, por exemplo, não saber dizer não. Sabe que isso gera sentimento de culpa? Não saber dizer não. Se olhar com uma concepção negativa, sabe? Carregar crenças negativas sem reconhecer essas crenças. Eu vim de uma família em que minha mãe morreu, eu tinha 3 anos de idade. Então, fica uma criança de 3 anos de idade, ela não sabe o que é a morte. Eu procurei minha mãe nos cemitérios durante 10 anos. Aos 13 anos de idade, eu me desvinculei dessa prática, porque todo enterro que tinha, eu tinha que estar lá. Imagina uma criança de 7 anos de idade acompanhando um funeral. 7, 8, 9, até 13 anos de idade. E eu não sabia o que eu buscava ali, só que me atraía aquele ambiente. Aos 13 anos de idade, eu me dei conta, eu comecei a olhar para mim, olhar para os meus sentimentos, reconhecer as minhas dores, e eu me dei conta que o que me motivava era a busca pela minha mãe. Era como uma busca pela verdade, que as pessoas me diziam, mas que eu não conseguia associar. A criança, ela é inconsciente, o movimento infantil é inconsciente. E eu não conseguia entender. Aos 13 anos de idade, eu consegui compreender. E o meu movimento, eu chegava no lugar, principalmente se tivesse uma mulher negra que tivesse morrido, eu ficava ali naquele ambiente, eu esperava alguém falar a história dessa mulher, enquanto eu não ouvia, eu não saía. E outras pessoas. Eu estava, na verdade, procurando alguém. E quando eu descobri essa verdade que era minha, eu me desvinculei dessa prática.
não preciso mais disso. Me libertei. Mas qual era o sentimento que me levava a isso? Era sentimento de culpa. Eu me sentia culpada pela minha mãe ter me abandonado, porque a criança ela se sente abandonada diante da morte da mãe, dependendo da fase que ela esteja. Eu estava na primeira infância e eu me sentia culpada pelo abandono. É como se ela tivesse ido embora e me deixado literalmente. E a culpa me gerava o quê? Raiva. É uma raiva consciente? Não. Era uma raiva inconsciente. Eu não dava conta disso, sabe? Eu comecei a dar conta depois que isso se torna consciente. Depois que eu trago isso para o meu foco de visão de uma maneira mais concreta, de uma maneira real. E aí eu abandonei essa prática. Eu comecei a me sentir mais feliz. Dos 13 anos para trás, eu me sentia triste. Eu era uma menina que chegava nos lugares e eu ficava mais nos cantos. Sempre fui perceptiva, sempre fui alguém que fazia algumas interpretações e depois eu descobria que eram verdadeiras. Desde pequena tinha várias habilidades. Aos 5 anos de idade, eu fazia crochê com misse, não era nem com agulha mesmo, era com misse, né? Ou seja, grampo de cabelo, mas eu convivia com esses sentimentos de vazio. E a culpa, o sentimento de culpa estava ali presente. Quando eu consegui me desvincular desse sentimento, eu senti uma leveza tão grande que foi a partir daí que eu comecei a viver. Depois de 2015, quando eu tenho câncer, eu começo também a me sentir culpada. E como eu falei anteriormente, me sentir culpada por não saber dizer não. E aí a gente entra numa lógica de um movimento que muitas pessoas têm, sabe? Muitos de nós, ou muitas pessoas, né? Hoje eu não convivo mais com esses problemas, mas muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. E essa dificuldade gera raiva, gera sentimento de culpa. Por que eu permiti que isso acontecesse? Sabe? Entrar num relacionamento sem amor, dizer sim para alguém que você gostaria de dizer não, sabe? Tratando uma mulher, e isso acontece muito com as mulheres, né? Tratando uma mulher, Caterine, o momento você fala aí, tá? Certo? Fique à vontade, Léa. Tá As bom? mulheres estão aqui, daqui a pouco elas começam a fazer um monte de perguntas. Ah, Pode tá. seguir aí, Vai ter tá? pergunta, né? Então, eu acho que eu Pode deveria seguir. até parar para elas perguntarem. Não, pode ir. Estamos 20h30, você pode ir até as 20h40, e aí a gente faz o Daqui a final com pouquinho. perguntas. Certo, só um momentinho. E aí, atendendo essa mulher que estava em fase de separação, ela dizia assim: eu não vivo para mim, eu vivo para o meu esposo. Eu não consigo dizer não. Quando eu chego em casa, eu vou direto para a cozinha, porque eu tenho que ajeitar alguma coisa para ele, para o meu filho. Eu estou doida para tomar um banho, mas eu não faço isso, eu nunca fiz isso. Eu sempre priorizei ele. Era uma fala que ela trazia, claro que eu começava a entender a questão, mas ela ainda não entendia. Para ela, aquela prática era a melhor que existia. E tudo era para o outro, tudo era para o outro. E, de repente, quando ela se sente traída pelo esposo, ela começa a entender um pouco do movimento dela. E aí eu apresento para ela que você tem vivido para você, você tem vivido, tem cuidado de você, você acha que com essa vida que você leva, você tem se cuidado? E aí ela olha para ela e diz: não, mas enquanto esposa eu tenho que fazer isso. Sim, você tem que fazer.
não é que tem, você precisa fazer. É uma relação, né? É uma via de mão dupla. Mas você precisa cuidar bem de você. E como ela era uma mulher cristã, eu disse para ela: como é que você vai dar amor verdadeiro ao outro se você não dá esse amor para você? O que você recebe de Deus, você recebe para você, mas você precisa aceitar para você e depois você doar para o outro. Quando você pega de Deus e já joga para o outro, você fica vazio. E o que você dá ao outro não é amor verdadeiro, sabe? E essa mulher teve, assim, no tratamento, um avanço tão maravilhoso, tão fantástico. Ela começou a fazer mudanças significativas na sua vida. Ela que não tomava seu banho tão desejado, né? Começou a tomar o seu banho bem desejado, demorar-se no chuveiro, pensar sobre ela no chuveiro, depois vir, fazer um lanchinho rápido e servir ao seu filho e ao seu esposo. Mas são processos que acontecem em nossa vida que, se você não para pensar, fazer uma reflexão, analisar as questões, né? Eu gosto de falar sempre numa linguagem bem simples, para que todos nós possamos entender, compreender, se colocar, inclusive, lembrar de situações que vivenciamos no dia a dia e que às vezes nós não percebemos, sabe? E esses sentimentos, eles vão minando a nossa força, tirando o nosso vigor, roubando a nossa energia. E essa mulher, ela estava tão estragadinha, tão estragada, que eu falo dentro, né? Era uma mulher bonita, bem arrumada, mas dentro dela havia uma autoestima totalmente desgastada, sabe? Uma autoestima desgastada, ela carrega sentimento de culpa. Os sentimentos, eles vão migrando, sabe? Um vai levando ao outro, que vai levando ao outro, e que vai adoecendo o indivíduo. Então, diante do sentimento de culpa, o que nós devemos fazer? E eu faço questão de trazer esse final aqui para refletirmos, né? A questão, dentro agora do aspecto espiritual, a questão da obediência ao Senhor, sabe? A obediência ao Senhor, ela nos liberta. Por quê? Por que nos liberta? Porque é a verdade, sabe? Na primeira consulta, eu já apresento ao paciente que a verdade é que liberta, que a verdade sobre ele vai libertá-lo daquela angústia. Se ele permitir descobrir as suas verdades, vai haver cura e restauração. Quando é um paciente cristão, aí eu coloco, existem as verdades espirituais, que é o Senhor, e existem as verdades que é do indivíduo, sabe? Que o indivíduo vai descobrindo, ele vai se libertando daquelas dores emocionais que estão associadas à disfunção cognitiva em relação às suas verdades. Pessoa que não se conhece, não consegue se reconhecer. E o que é que acontece? O que acontece é que na culpa existem vários sentimentos negativos. Existe o sofrimento, existe a dor emocional, existe o choro, a amargura de alma, esse sentimento de culpa. Existe também a questão da necessidade do perdão, o esgotamento das energias, que eu já mencionei aqui. E, para finalizar, o perdão de quem? Que também que nos liberta da culpa. É o perdão de Deus. Está lá em Romanos 8, versículo 1. Vamos ler? Romanos 8, versículo 1. Pode ler, Caterine? Deixa eu só achar aqui. Tá. Romanos 8, versículo 8:1. Isso. Portanto,
agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que bênção. Não há condenação quando nós estamos em Cristo, porque Não há Cristo nos culpa, né? liberta. Não há culpa. A condenação é a culpa. A culpa é como se você tivesse alguém atrás de você te culpando, sabe? Eu li o livro Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello. E no início ele conta a história de uma mulher que ela veio de outro país aos 17 anos, casou com um homem que já tinha um casamento encomendado para ela aqui, com um homem bem mais velho. Esse homem tratava ela muito mal. Esse homem roubou a identidade dela, capturou os seus desejos, a sua vontade. Ela não era mais ela mesma. Conviveu 30 anos com esse homem. Quando ele morreu, ela não sabia caminhar. Ela não sabia caminhar. Ela foi roubada da sua identidade, sabe? Ela se sentia culpada. Era como se ele tivesse que estar ali. Ela se sentia aprisionada. Existia sentimento de culpa associado a seu abusador, sabe? Então, o perdão, ele liberta. O perdão liberta, e liberta completamente. Mas o perdão de quem? O perdão de Deus. O Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há culpa para quem está em Cristo. O Senhor nos liberta de toda dor, de toda mágoa, de toda culpa, de toda raiva, de todo medo. O Senhor nos liberta, sabe? Eu trabalho com essas questões, só que eu reconheço plenamente, eu reconheço perfeitamente que o adoecimento emocional também é uma questão espiritual. Por que uma questão espiritual? Porque faz parte do pecado, sabe? Não é falta de Deus, mas faz parte do pecado. Começou lá atrás, quando Adão e Eva saíram do Jardim do Éden. E eu imagino, eu sei, eu tenho certeza que o sentimento de culpa dos dois adoeceu eles emocionalmente. Eu imagino Adão voltando lá de arar a terra, do sol quente, ele voltando, encontrando Eva dentro de casa, fazendo os seus serviços, né, na barraca. E eu imagino que Eva recebeu uns gritinhos, sabe? Que Eva recebeu que não foi fácil não a relação deles, sabe? Mas quando eles entenderam que o filho os libertou, porque o cordeiro que está morto que morreu desde a fundação do mundo, desde a promessa iria realmente se cumprir. Então, para nós não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, sabe? Que Deus abençoe a todos nós e que possamos verdadeiramente nos considerar livres, não pelas nossas forças, mas em Cristo. E reconhecer também que os nossos sentimentos negativos, que a culpa pode ser administrada, dissolvida, escorrida e desconstruída. Tudo isso em Cristo que nos fortalece. Amém. Obrigada, Leia, pelas palavras de hoje. Louvado seja Deus. Eu confesso que eu estou aqui reflexiva, né? Primeiro, pela essa desconstrução de que a culpa não é sempre ruim. A culpa, muitas vezes, nos leva a mudar de atitude, né? A mudar de pensamento. E também entender que, muitas vezes, os sentimentos que nós temos e, às vezes, não entendemos, ele é gerado pela culpa que carregamos, né? Por algum acontecimento na nossa vida, ou por alguma coisa da infância, como você mesma relatou aí a sua própria história, né? E que bom saber que a verdade nos liberta, né? E não só a verdade da palavra de Deus, mas a verdade sobre mim mesma, sobre cada um tem, né? E como é bom a gente aprender isso e, quem sabe, começar a procurar as nossas verdades.
né? Sim, Começar a entender por que que eu tenho esse comportamento, por que que isso me incomoda, me gera esse sentimento, né? De repente é a culpa que eu estou carregando, um fardo grande nas costas, e eu preciso tirar isso de mim, né? Para conseguir me amar, me cuidar e assim amar o outro, né? Eu confesso que eu estou inclusive aqui. a maneira, Caterine, é, que as pessoas do nosso afeto lá atrás nos conduziram, esse sentimento de culpa que está no ciclo da autossabotagem pode estar bem gritante no coração de alguns que não conseguem perceber e projeta isso no presente momento para outras pessoas que não são as pessoas culpadas, sabe? Veja o que a culpa faz com a gente, né? Já ouviu dizer que às vezes as pessoas dizem, mas está falando do homem? Não, estou pegando só um exemplo, né? Já ouviu dizer que quando a relação do menino não é tão boa com a sua mãe, ele tem toda a possibilidade de transferir essa raiva para a mulher, para a esposa. Tipo, ele, ele se sente. Ali existe culpa, existe raiva. Ele não conseguiu administrar isso ou trabalhar isso com a pessoa, e aí ele lança para outras pessoas. Então, são sentimentos que estão bem envolvidos, bem associados, e a gente precisa muito investigar a si mesmo. E uma outra coisa, Léa, que você tocou aí e me fez refletir, é a questão das mulheres que se submetem a relacionamentos tóxicos, né? Tem, Agressivos, com agressões emocionais, psicológicas. E a gente que está de fora, às vezes, não entende, né? Por que que essa mulher se submete a esse tipo de relacionamento? Muitas vezes é uma culpa que ela uhum. carrega. Aquele homem é assim Sim, por culpa dela, porque ela não fez justamente. algo, né? E assim, isso é uma Relacionamentos questão que a gente precisa abusivos, pensar. relacionamentos abusivos, eles tendem a gerar culpa naqueles que são abusados, sabe? Tanto que os abusos, as pessoas abusadas, elas carregam culpa literalmente falando, né? É como se elas fossem o estímulo para o comportamento do abusador. Chegam a esse nível de se verem de uma forma tão negativa, tão culpadas, né? Não, realmente, o que ele disse tem lógica, deve ter sido aquilo, aquele comportamento meu que incitou nele aquele outro comportamento. Então, começa a É duvidar verdade, sobre si mesmo diante daquilo, sabe? é E é verdade. doloroso tudo isso. Catarine, é Zenaide que Oi, está falando. Mazenade. E assim, eu essa vendo por esse lado, né? Às vezes, quando o meu marido mesmo, Uhum. às vezes quando ele fica irado com alguma coisa e às vezes discute, aí depois quando ele sai assim chateado, eu fico pensando, meu Deus, eu deveria não ter dito isso, porque eu acho que eu falei e irritei ele. E às vezes a maioria das mulheres hoje, sempre quando há um problema com o marido ou com os filhos, às vezes as mulheres ficam pensando dessa forma. O que foi que eu fiz de errado? Aí fica pensando, procurando o que disse, o que falou, e fica, no fundo, se culpando como se ela tivesse a culpa de o filho ter Olha, desobedecido ou se de o esposo ter discutido com ela, ter brigado, e muitas mulheres se sentem culpadas. Eu digo porque eu tenho uma irmã também que ela tem problema no relacionamento, e ela toda vez ela fica no telefone, minha irmã, não sei o que foi que eu fiz, não sei o que eu disse, eu acho que a culpa é minha. E essa mensagem dessa noite foi muito boa, viu, Léa? Para a gente entender que a gente não tem também que estar o tempo todo procurando a culpa, né? Se nós somos culpadas. Porque às vezes muitas mulheres hoje não estão vivendo um bom relacionamento por conta disso, porque fica se culpando do que está errado, justamente. ou muitas vezes porque ela própria não aprende a se perdoar, né? Não perdoa a si mesma e fica se sentindo culpada de tudo. Uhum. Exatamente. E se submete, né? Quando não se perdoa, se submete. Tipo, se você falou alguma coisa que o outro se sentiu mal com o que você falou, e você tem convicção de que você falou porque você está se defendendo, você também tem a sua verdade, você precisa falar e não se sentir culpado por ter falado, entende?
por mais que o outro tenha se sentido mal. Por quê? Porque o outro reage da sua maneira. O outro reage da sua maneira. Então, os conflitos se estabelecem entre o eu e o outro. Só que cada um sai desse conflito com a sua bagagem. E cada um é responsável para administrar a sua bagagem. Então, você não tem que engolir, não falar, porque você tem medo de como o outro vai pensar, do que o outro vai pensar e do que ele vai sentir, entende? O que ele vai sentir é um problema dele administrar, sabe? Se você tem convicção de que você falou como uma defesa ou um compartilhamento, isso é muito importante. Leia, e um outro ponto, você falando aí, quando você falou que muita da culpa que nós carregamos foram geradas na infância, né? Sim. E aqui tem muitas mães, avós, que assim, é claro que a verdade é você parar para refletir, mas que dica você pode dar para as mães, para as avós, que quando veem os filhos crescerem, tomarem rumos diferentes na vida do que as mães, os pais idealizaram ou pensaram, e se sentem culpadas por isso. Eu já ouvi de muitas mães, quando os filhos ficam jovens, se desviam dos caminhos de Deus, ou tomam outros rumos na vida, e os pais se perguntam, onde foi que eu errei? Eu já ouvi isso muitas vezes. Isso é um sentimento de culpa, né? E qual dica, se é que pode ter uma dica assim única, né, para que esses pais possam trabalhar melhor essa culpa? Primeiro, trazer para o foco de pensamento que todo pai, toda mãe desenvolve um ideal para o seu filho, um objetivo para o seu filho, entende? Só que os objetivos que nós estabelecemos para o outro raramente vai se cumprir, entende? Como estabelecemos? No âmbito espiritual, os filhos podem até permanecer, mas eles não vão permanecer da forma como nós pensamos, entende? Porque eles têm vida própria que eu digo, eles são seres subjetivos, eles são seres únicos, então, mas cada pai e mãe idealiza, só que a realidade, quem vai construir é o indivíduo. E quando o indivíduo começa a construir a sua realidade, ele se afasta da realidade do outro, sabe? E isso não quer dizer que você não educou bem. Isso não quer dizer que você não apresentou os princípios, os valores, não caminhou com ele no caminho, sabe? Tem um momento em que vocês vão deixar de segurar a mão um do outro e o outro vai seguir o seu caminho, ele vai se relacionar com pessoas, ele vai ser influenciado e ele vai tomar decisões. Então, quando você estiverem diante dessas situações, né, procure trazer para o seu foco de pensamento de que você realizou aquilo que pôde e que o outro não é uma extensão sua, entende? O outro não é uma extensão sua. O outro é o outro. Você ajudou ele a se construir, mas você não vai caminhar com ele ao longo da vida e ele tem o seu poder de decidir. Isso não necessariamente porque você não fez o que deveria ser feito. Você precisa permitir que ele se vá, entende? Você precisa permitir que ele seja livre para fazer as suas escolhas. Porque Deus nos dá esse poder, sabe? Então, minimizar o sentimento de culpa, trazendo para o foco de pensamento principalmente a questão de que o outro não é extensão sua. O outro agora é autônomo nas decisões, na forma de pensar, sabe, de sentir, e permitir que esse outro se vá, que o outro desenvolva as suas próprias experiências, tá? Construa a sua história, né? Se você for olhar para trás, você também não realizou o ideal dos seus pais.
Nós não realizamos o ideal dos nossos pais, entende? E isso vai passando de geração em geração. E nós precisamos entender isso. Que ótimo, Leia. Leia, Vocês me toda permitem uma noite, toda parte? sexta-feira, tem sempre alguém que pergunta: ela atende online? Pega o contato. Então, eu vou disponibilizar seu contato, tá? Certo. Você atende online, né? Sim, também. Ótimo. Então, estão falando aqui no chat que muitas vezes a gente precisa, para se libertar dessa culpa, de auxílio profissional. Isso é fato. Nem todo mundo consegue criar esses mecanismos sozinhos. Verdade. Né? E é preciso uma ajuda, sim, ajuda profissional. Né? E para isso Deus capacitou pessoas, né, que se dedicaram a estudar para ajudar aos outros. Então, eu vou disponibilizar o contato de Leia. E eu vi que mais alguém queria falar. Eu. Oi, irmã Laide. Quero agradecer primeiramente a Léa, né, essa belíssima palestra que você trouxe para enriquecer os nossos conhecimentos e dizer assim que eu achei muito interessante quando você disse assim que o que liberta da culpa é o perdão. E eu quero destacar aqui que muitas vezes Deus já nos ofereceu o perdão e nós não aceitamos esse perdão. Verdade. Eu me lembro, e aí faço uma aplicação agora estudando a lição de Escola Sabatina, que tem uma experiência justamente de um senhor que carrega na sua cabeça um fardo e encontra um carroceiro que lhe oferece a disponibilidade de aliviar o seu fardo, ele sobe na carroça, mas continua com o peso na cabeça. Porque existem algumas pessoas que sentem essa necessidade. Né? É verdade. Agora, foi isso que eu vi. Eu ia justamente puxar o gancho do que Caterine disse, porque tem muitas pessoas que não têm condição de ir sozinho, de enxergar sozinho, de caminhar sozinho, de se libertar desse sentimento de culpa sem que tenha alguém que lhe auxilie. Então, ou um psicólogo, um profissional da área, ou um pastor, ou alguém na igreja que tenha maior relacionamento, que você possa abrir o seu coração e que quantas e quantas vezes pessoas dão uma palavra de encorajamento, né, de motivação, e as pessoas conseguem despertar, né, para a vida e mudar realmente o transcurso. Então, eu achei muito interessante isso e espero, assim, que as mulheres que estão aqui nesta reunião hoje, que elas consigam se libertar das suas culpas, se é que as têm. Né? Amém. Porque isso é muito importante para que a gente possa viver e ser feliz. Deus, afinal de contas, nos deu perdão e a gente precisa aceitar esse perdão, porque às vezes a gente fica assim, não, mas será que Deus me perdoou? E a gente fica pedindo perdão a Deus pelos mesmos pecados da vida inteira. Então, isso significa que a gente não sentiu ainda o perdão de Deus. E para que você tenha realmente essa liberdade, ou essa libertação, você tem que aceitar. Porque Jesus Cristo já morreu por você e pagou seus pecados. Verdade. Amém. Fantástico, fantástico. É isso, é o perdão que liberta, sabe, da culpa. Não tem outro caminho. Perdão liberta. E uma das questões mais difíceis, assim, que eu percebo, é perdoar a si mesmo. As pessoas que estão no lugar de culpa, que se colocam no lugar de culpa, elas sentem uma dificuldade de perdoar a si, sabe? Um tempo passado, eu com uma paciente já há um bom tempo, sabe? E claro que eu trago o caso clínico, mas eu não estou expondo a pessoa. E ela estava surtando, tendo vários surtos. Um dia saiu tarde da noite, o marido não viu, saiu de camisola, o policial pegou na rua, trouxe para casa e estava passando por essa angústia, né? Ela era enfermeira e aí errou uma medicação e a partir desse erro da medicação, ela teve esse surto. E aí ela surtou várias vezes. E quando ela ia já medicada para o tratamento, eu utilizei uma ferramenta simples, sabe, gente? Bem simples mesmo. Eu fiz o desenho projetivo com ela. E o HTP, né? E aí,
no inquérito do desenho, eu percebi que existia alguma coisa ali que estava muito voltada para um abuso. E aí eu perguntei para ela, fui direta nesse momento, né? Eu perguntei para ela, em algum momento você foi abusada por alguém? E ali aquela mulher se desabou e ela chorou tanto e ela contou do caso foi alguém da família, né? No caso o avô, e que fez isso com ela durante muito tempo e ninguém sabia. Ela já uma mulher de mais de 35 anos, ninguém sabia. E ela se sentia muito culpada por isso, o avô já tinha morrido e ninguém sabia disso. Imagine o sentimento de culpa que ela carregava desse abuso, porque existe essa tendência da pessoa que foi abusada carregar sentimento de culpa, e era uma culpa tão persecutória e inconsciente. Ela me perguntou como você conseguiu ver isso, né? E depois a gente conseguiu, quando ela descobre as suas verdades, ela disse, eu nunca lembrei disso, nunca mais tinha isso na minha visão. Você me lembrou agora. Ou seja, a culpa é muito inconsciente também. Às vezes você não vai dar conta de que ela existe, mas ela está aí, latente, sabe? Explodindo através de comportamentos disfuncionais, através da irritabilidade, através dos gritos, através da impaciência, entende? Então, quando você descobre verdades, você abre uma porta para a restauração. Que bacana. Que noite, hein, meninas? Mais uma noite grandiosa em que aprendemos muito. Infelizmente, já são 21 horas. Precisamos terminar a nossa conversa, porque por mim a gente ficaria aqui um bom tempo, viu, Leia? Nessa Tá sala é muito igual bom. as bodas de Canaã, não é? Cada dia você traz um melhor vinho. Pois é. Verdade, Alaíde. Estamos juntos, viu? Olha, tenham certeza que nós oramos ao fazer cada convite e nós pedimos a Deus que conduza cada programação. E até aqui eu tenho visto que Deus tem reservado o melhor para nós. Amém. Né? E Leia, obrigada mais uma vez. Saiba que você foi usada por Deus hoje. Eu sei que tem muita gente que vai sair daqui transformada ou pelo menos inquieto para descobrir a sua própria verdade. Amém. Né? Eu creio que isso vai acontecer. E eu estou vendo aqui ainda as pessoas que estão aqui e tem uma convidada especial aqui que eu queria citar o nome dela. É uma prima minha de Salvador que está aqui, Jeane. Já é um cheiro, é uma prima irmã que eu tenho, né? Ela não é adventista. Eu acho que minha mãe mandou o link para ela e ela está ali assistindo, ouvindo. Né? Gel, obrigada. E obrigada a todas as mulheres que vieram participar, que vieram aprender. Amém. E essa palestra, até o final de semana, vai estar no nosso canal do YouTube. Vocês podem rever, relembrar, né? E divulguem para outras pessoas. Se você, durante a palestra, lembrou de alguém que precisava ouvir o que Leia falou para a gente e não estava aqui, manda o link, né, do vídeo que vai estar no YouTube, para que outras pessoas também possam ter acesso ao que tudo que nós aprendemos hoje. Tá? Verdade, Então, para que as coisas encerrar, boas tem que compartilhar, né? tem que compartilhar, exatamente, irmã Cleide. E para encerrar, Leia, eu queria que você orasse com a gente. Pode ser? Certo, claro. Querido Pai, nosso grandioso Deus, nós estamos aqui entre amigas e irmãs, agradecidas pela tua bondade. Nós Obrigada. estamos agradecidas porque o Senhor cuida de nós.
porque Obrigada, o meu Senhor Deus. nos dá a oportunidade de Amém. conhecer um pouco mais do Senhor, de conhecer um pouco mais do funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, para que possamos te servir melhor, com a mente mais leve, mais purificada, em que seu Espírito possa trabalhar e ter domínio completo de nós. E Amém. nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar com essas meninas, com esses meninos hoje. E nós te pedimos que o Senhor visite cada ponto que está nesse Zoom, cada casa. Que o Senhor, nesse momento, através do teu Espírito, abrace cada pessoa que está aqui. Que o Senhor, nesse momento, fale ao coração de cada uma delas. Que o Senhor, meu Deus, faça a transformação nos lares que necessita. Que o Senhor dê alegria ao coração que está entristecido. Que o Senhor cure, Senhor Deus, o adoecimento da alma e o adoecimento do corpo. Que o seu nome seja glorificado através das suas filhas. Que o seu nome seja engrandecido, Pai. Nós agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, por Jesus, que morreu para nos libertar da culpa. A culpa não tem poder sobre nós. Não tem poder porque Jesus morreu para nos libertar. Mas que o Senhor nos desperte, Pai, para que possamos ser verdadeiramente livres. Livres pelo sangue de Cristo. Livres pela nossa busca ao Senhor. Livres, Senhor Deus. E que possamos estar diante do Senhor naquele grande dia e receber a coroa da justiça e morar eternamente no lugar em que a culpa não vai reinar, que não vai haver mais sentimentos negativos, pensamentos negativos, nem comportamentos disfuncionais, mas haverá, Senhor, alegria plena e satisfação. Dá-nos essa graça, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, Leia. Beijo para vocês. Beijo, Leia. Boa noite, meninas. Boa noite, Amanhã é dia de acordar cedo. Até 5 da manhã. Gé, um beijo. Estou vendo seu recado aqui. Tchau, gente. Até amanhã na igreja. Quem vai. Quem não vai, assiste pelo YouTube. Até na live do Pastor Elis. Até a madrugada de oração. Pois é. Denade tá canetinha, né? Vamos lá?